Jeremias 32, a partir do verso 38. E assim diz a Escritura: Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Oremos. Senhor, bem sabemos que estas são palavras ditas por Ti mesmo ao Teu povo, como resposta a perguntas do coração de um povo que deve buscá-lo, viver na sua intimidade e ser sincero contigo mesmo. Ó Deus, dá-nos entendimento das suas respostas, resposta de graça, de zelo, respostas, ó Pai, que devem ser sempre lembradas por cada um de nós como aquelas que são as melhores palavras que nós podemos ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das coisas mais comuns que existe em nós, seres humanos, é a habilidade de deixar as coisas passarem na nossa mente, no nosso coração, e nós nos esquecermos de certos detalhes que são tão importantes na vida. Quando nós chamamos as crianças aqui para frente para orar com elas, normalmente para separação da continuidade do seu culto, todo mundo começa a ter um sorriso, às vezes pequeno, às vezes bastante largo, e alguns de nós que já não temos filhos pequenos, ficamos tentando relembrar, e aquilo traz uma certa alegria para nós. Puxa, como era bom essa fase. Mas quando nós estamos vivendo o dia a dia com os nossos filhos e eles vão crescendo, às vezes nós começamos a desprezar aquelas alegrias que nós tivemos, ou não valorizar na medida certa. E isso traz para nós um certo peso, porque nós não nos lembramos de que os nossos filhos são herança do Senhor e graça de Deus para a nossa vida. Quando nós nos convertemos, nós temos aquela alegria maravilhosa, aquele sentimento que nos domina. Eu me lembro da minha própria conversão, era jovem, apesar de ter nascido dentro de uma igreja presbiteriana, eu fui me converter com 19 anos de idade. E eu me lembro muito bem quando isso aconteceu. Quando Deus regenerou meu coração e quando Deus mudou a expectativa minha de vida e redirecionou os meus passos. Foi algo fantástico. Era como se eu estivesse andando sobre nuvens. Era uma sensação gostosa na alma. Tudo mudava. E as coisas que pareciam preto e branco se tornaram coloridas. Mas a vida vai acontecendo, e em muitos momentos da minha vida, parece que aquele colorido foi embora. E eu me esquecia de como é valoroso Deus e a sua obra no coração da gente. E a gente começa a olhar para as coisas preto e branco, e nos esquecemos das coisas coloridas, graciosas e maravilhosas e lindas que Deus nos dá. O povo de Deus, no Antigo Testamento, eles vivenciaram isso várias vezes. Várias vezes. Era um povo amado por Deus, um povo que era cuidado pelo Senhor de uma forma tão especial. E eles se alegravam sobre a maneira, com a forma que Deus cuidava deles. Mas passava um tempo, eles se esqueciam disso. E começavam a viver como se Deus não tivesse feito tantas coisas na vida deles e não tivesse pronunciado tantas promessas para eles, ao ponto de se esquecerem das promessas
e ao ponto de negarem a própria fidelidade e submissão a Deus, e viviam crises profundas, porque se esqueciam de Deus e das suas promessas. Isso era comum no Antigo Testamento, isso é comum na vida de cada um de nós. Jeremias, um profeta extremamente importante dentro do contexto da Escritura, e aqui nesse capítulo 32, desde o seu primeiro verso, nós encontramos Deus falando com o seu povo sobre uma nova aliança, uma aliança que Deus tinha proposto para o seu povo, que é chamada de eterna, mas que é chamada aqui no Antigo Testamento como velha, antiga aliança. Mas uma aliança que tem certos aspectos de novidade que a Bíblia chama de nova aliança. E Deus aqui, através do profeta Jeremias, revelará que o povo seria dominado e levado cativo devido à desobediência, uma antiga aliança que Deus havia feito com eles. Mas o mesmo texto diz que Deus haveria de fazer uma nova aliança, que nós vamos perceber que não é nova, mas é esta restaurada na mente, no coração e nos seus detalhes mais conhecidos, e que essa aliança haveria de ser cumprida por causa de Deus, e ela traria de novo esse povo à intimidade do Senhor. Deus tem relacionamento especial conosco por causa da sua aliança. E nós, misturados com um grande número de homens que se esquecem de Deus, ou até mesmo desafiam a Deus, não conseguem entender a Deus, e muito menos as alianças do Senhor. Mas o povo de Deus não pode ser esse povo. Os homens, segundo a aliança, aqueles que são cativados pelo Espírito de Deus, são homens que pensam em Deus, são pessoas que conhecem a Deus, são pessoas que confiam em Deus, são pessoas que se dedicam para ter comunhão com Deus. E Deus fez aliança com um povo, para que esse povo pudesse experimentar exatamente isso. Uma aliança onde Ele se compromete com esse povo, de uma vez para sempre, mediante a sua graça. Deus se comprometeu. E aqui nesse texto Deus está dizendo: eu vou cumprir. Apesar de haver uma expectativa desse povo desobediente ser colocado no cativeiro, eles podiam ter uma certeza no coração: Deus era fiel. E na sua promessa Ele dizia que restauraria a sorte daquele povo, e que na sua promessa jamais os abandonaria. Esses pactuados com Deus podem ser conhecidos por certas marcas, por certas evidências, e é importante que nós saibamos que nós fazemos parte desse grupo, a igreja do Senhor Jesus, os verdadeiros crentes, aqueles que amam, aqueles que temem a Deus, aqueles que nós lemos no Salmo de número 130, que podem ser perdoados porque têm temor no coração. Eles sabem da misericórdia de Deus porque Deus lhes deu isso como promessa, e Deus lhes dá isso como esperança, e Deus lhes dá isso porque Deus colocou temor nos seus corações. É um povo, segundo esse texto, a quem Deus faz o bem, a quem Deus age com misericórdia. E existem alguns detalhes aqui que são importantes com referência ao pacto de Deus e a forma como nós podemos conviver com Ele. E eu gostaria rapidamente de trazer essas coisas à nossa lembrança. O texto diz no verso de número 40, eu farei com eles aliança, com esse povo que Deus resolveu amar e trazer para si. Ele diz, com esse povo, apesar de tudo, apesar de haver uma certeza que haverá consequências da sua desobediência, eu faço com eles uma aliança. Eu faço com eles uma aliança nova. No capítulo 31, verso 31, é dito que essa aliança que Deus faz com o povo dele é uma aliança nova. Contrasta com a anterior. A anterior, irmãos, é aquela feita com Adão, aquela que foi repetida a Abraão,
onde Deus fala o que Ele deseja e coloca sobre os ombros daquele povo que recebe a aliança uma necessidade de cumprimento da sua parte, de obediência. E nós sabemos muito bem que Adão não conseguiu fazer isso. E nós sabemos muito bem que, apesar de Abraão ter sido o homem chamado um homem de fé, foi um homem também que não cumpriu, que imediatamente começou a desobedecer tudo aquilo que era a condição que Deus havia colocado para ele. Sai da sua parentela, fica com a parentela, vai para a terra que eu te mostrei. Ele vai para o Egito e vai para fora. Eu vou te dar um descendente. Ele providencia um descendente fora do convívio da sua família, da sua esposa. Mesmo assim, Deus faz essa aliança, uma aliança agora nova, uma aliança de graça. Quando nós olhamos para a história no deserto, enquanto Deus cuidava do seu povo ali no deserto, e cuidava mesmo, e cuidava de uma forma maravilhosa, imagina você viver uma semana no deserto. Uma semana. Eliezer, você ficou perto da região do deserto, viveu uma semana no deserto. Se eu trouxesse você aqui para dizer, você vai dizer, é morte. Certamente é morte. Quanto tempo o povo de Deus viveu no deserto? Quanto mesmo? 40 anos. Dando-lhes a comida dos anjos, Deus cuidou deles. De dia os abrigava do sol, e à noite os iluminava com a coluna de fogo, e muitas outras coisas, alimento maravilhoso. Apesar de não terem cuidados temporais nenhum, as suas roupas não desgastavam, eles não tinham vizinhos para desencaminhá-los, eles não tinham pessoas para fazer essas coisas. Contudo, diz o texto que eles não guardavam os estatutos do seu Deus. Pelo contrário, eles não permaneceram fiéis a Deus e adoraram uma imagem fundida por eles mesmos. No capítulo 31, verso 32 aí de Jeremias, diz que eles anularam a aliança de Deus, não obstante eu os haver desposado. Essa é a expressão de Deus. Eles anularam. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o povo quebrando o estatuto de Deus. E consequências vêm, cativeiros, período dos juízes, período dos reis. Mas nos dias presentes, o Senhor em Cristo Jesus tem feito a verdadeira descendência de Abraão, com todos os crentes verdadeiros, uma nova aliança. Essa que está registrada aqui. Não segundo o teor da antiga, nem passível de ser quebrada como aquela. A velha caduca, a nova, fruto de graça. A nova é toda pela graça, desde a sua primeira letra até a sua última letra. A primeira é feita com o homem, a segunda do pai com o filho. E foi exatamente assim que Deus tornou essa aliança da graça a aliança possível. Mas esse texto diz que ela é eterna. E ela é eterna, irmãos, porque foi feita conosco, mas através de Jesus Cristo. A aliança das obras feita com Adão, com o primeiro, com o representante, ela foi logo quebrada. A nova, ela tem outro fiador, e o fiador é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que Ele não tem falhas, e Ele é perfeito, e Ele cumpriu todas as coisas. Ela é eterna, irmãos, porque o lado humano já foi cumprido, e Jesus, o Deus encarnado, cumpriu tudo aquilo que era necessário do pacto. Ela é eterna porque é fundamentada na livre graça de Deus, e não dependia da fidelidade daquele povo, e nem da nossa. E louvado seja o Senhor para isso, ou por isso. A soberania divina resolveu lidar com os homens, não segundo o mérito dos homens, porque Deus sabia quem era o homem, porque Ele o criou, finito.
mas foi fundada assim segundo a misericórdia de Deus. E a graça soberana de Deus declara que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e Ele se compadece de quem Ele quer ter compaixão. Ainda bem. E por isso ela é eterna. E ela é eterna, irmãos, porque Deus nos dá tudo o que nós precisamos. É necessário que nós, homens, a fim de sermos salvos, tenhamos fé no Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. Mas a fé é operada por Deus no nosso coração. É o Espírito que opera em nós esse fruto do Espírito, a fé. Por isso essa aliança pode ser cumprida. E ela é eterna, irmãos, porque ela não pode ser ultrapassada por algo mais glorioso, mais maravilhoso, mais grandioso, mais cheio de esperança e confiança. E por isso não pode ser esquecida. Na ordem das operações de Deus, Deus sempre avança do bom para o melhor. Sempre as coisas de Deus são boas. E quando nós olhamos e falamos, tá bom, Ele diz, tem coisa melhor ainda. E hoje nós vivemos como crentes num mundo tão difícil, e temos alegria no coração, esperança diante das situações, dizemos como é bom viver com Deus. E eu quero dizer para você que é muito melhor do que isso que você está vivendo. Os seus olhos ainda não contemplam as coisas todas que Deus tem reservado para você. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Coríntios, dizendo que as coisas de agora não podem ser comparadas com aquelas que hão de ser reveladas, serão percebidas, visualizadas, contempladas, vivenciadas. Nada pode ultrapassar isso, irmãos. E essa aliança eterna deve trazer para nós uma lembrança que traga prazer e disposição na fidelidade cristã, individual e coletiva como corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a repousar na aliança da graça, porque nos oferece segurança eterna e consolo que não tem fim. Um cristão que perde o horizonte e que a vida dele torna preto e branco e deixa de ter colorido, é porque está duvidando da fidelidade de Deus, quando diz que a aliança dele conosco é eterna. Outra coisa que esse texto diz é que essa aliança não muda. Além de não ter fim, o texto diz, eu não vou deixar de lhes fazer o bem. Não vou deixar. Deus não cessará de fazer o bem aos seus escolhidos. O Senhor sempre está fazendo o bem ao seu povo, e Ele promete que nunca vai deixar de fazer isso. Uau! Que marido pode dizer isso para a esposa? Que esposa pode dizer isso para o marido? Que filho pode dizer isso para o pai? Que pai pode dizer isso para o filho? Que amigo pode dizer isso para o amigo? Que irmão na fé pode dizer isso para o outro irmão, dizendo, jamais vou falhar com você? Apesar de cobrarmos sempre a inteireza dos outros, como se nós pudéssemos fazê-lo, e ao ponto de julgarmos isso de uma forma tão violenta, ao ponto de jogar fora coisas preciosas que Deus nos deu, famílias, amizades, irmandade cristã e muitos outros relacionamentos, porque nós exigimos dos outros aquilo que nós não podemos dar. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele diz, eu não vou deixar de fazer o bem, e Ele não deixa mesmo, irmãos. Ele não deixa, porque isso não está baseado no que eu posso fazer, mas está baseado naquilo que Ele é e o que Ele faz. E Deus é imutável nos seus propósitos, da mesma forma que Ele é imutável nas suas ações para conosco. E Ele age assim, irmãos, porque Ele prometeu. E nós temos que lembrar que o Deus que começou a fazer o bem para nós, é o Deus que vai continuar. É aquele Deus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
Quando nós éramos inimigos e rebeldes e sujeitos à condenação, Ele quis nos abençoar. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. E Ele é imutável nesse propósito, irmãos, porque Ele nos vê através do sangue de Jesus Cristo. Quando Ele olha para nós, o que Ele vê é a marca de Cristo Jesus. Deus nos colocou no corpo de Cristo. Ele nos vê em Cristo. Ao ponto do apóstolo Paulo diz que em Cristo nós morremos para o pecado. Que em Cristo somos sepultados para as coisas velhas. Em Cristo, Colossenses capítulo 3, verso 1, nós somos ressuscitados para a vida. Nós, crentes, temos a marca de Cristo que nos faz receber a graça de Deus, e é por isso que nós podemos ter certeza da contínua bondade de Deus, que jamais muda no seu propósito, na sua execução, porque Ele é fiel e o seu cumprimento também. Por causa disso, irmãos, nós podemos, como povo, perseverar na aliança. E é isso que Deus diz no texto. Ele diz: diz o Senhor, eu porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Louvado seja o Senhor. Irmão, a sua perseverança na vida cristã, a sua e a minha perseverança na promessa de Deus, a sua e a minha perseverança na fé, só existe porque Deus diz que Ele coloca um temor no nosso coração. E esse temor de Deus colocado no nosso coração é que torna-nos suficiente para nunca nos desviarmos, sairmos por aí e desviarmos ao ponto de apartarmos para sempre de Deus. Apesar de que em muitos momentos tenhamos atitudes inadequadas, irmãos, o verdadeiro servo de Deus tem por Deus dado a ele algo que o sustenta para a vida eterna, que o resgata, que o trata, que incomoda o seu coração na hora do pecado, que restaura a sua alma que está esfacelada pelo pecado e por tantas outras coisas ruins que nós fazemos. Sabe por quê, irmãos, que nós convivemos com Deus? Porque é Ele que coloca temor no nosso coração, e é Ele que sustenta o temor no nosso coração, e por isso nós não nos apartamos de Deus. O verdadeiro servo de Deus, aquele que verdadeiramente teme ao Senhor porque recebeu de Deus a fé, esse jamais aparta. Essa é uma doutrina de Deus, essa é uma doutrina da Escritura, e que nossa boa teologia reformada prega, a perseverança dos santos. E nós perseveramos porque Deus nos deu uma aliança eterna, uma aliança imutável, e porque Ele aplicou a graça ao nosso coração de tal forma que ela se torne eficaz em nós até o fim. Contudo, Deus é justo, ao tempo em que é misericordioso. E para esse povo Ele está dizendo: haverá punição diante do pecado, mas uma coisa, haverá resgate, porque eu vou resgatar vocês, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, já imaginou se houvesse só esse texto na Bíblia? Só esse, onde Deus diz: eu é que salvo vocês, eu é que providencio tudo, e eu que vou sustentar vocês. Nada mais seria necessário para aprovar ou provar a doutrina da perseverança da igreja do Senhor Jesus. A nossa salvação, irmãos, a salvação daqueles que estão na aliança com Deus, é provida a partir daquilo que é a promessa absoluta de Deus, que é onipotente, que forçosamente por Ele será cumprida. Essa promessa, ela não é obscura, ela é clara. Ela não é condicionada, é incondicional. Ela é positiva, se cumpre. Nunca se apartarão de mim. Nós precisamos amar a Deus e temer a Deus.
porque Ele já nos ensinou isso, e nós conhecemos a Ele. Deus diz: eu vou pôr o meu temor no seu coração. O que é temer a Deus, irmãos? Temer a Deus é ter um santo temor e reverência. É agir como um servo verdadeiro, submisso. É aquele que olha para o Senhor e para a sua palavra e diz com alegria, com submissão, com dependência: diga, Senhor. É aquele temor filial diante de um Pai verdadeiro, que nos dá o espírito de adoção, no qual nós chamamos com confiança: Abba, Pai. Eu estava vendo no começo do culto a Kenise com a netinha dela ali no colo. E ela olhava e punha ela na frente dela e admirava, e deve fazê-lo mesmo. É a vovó. E vocês podem ter certeza que essa criança tem toda a confiança na vovó e nos seus pais, porque ela é bem cuidada, ela é amada, ela é honrada, ela é respeitada, ela é educada, ela é servida nas suas necessidades. É exatamente assim que Deus faz, irmãos. Essa perseverança dos santos é perseverança na santidade, diante de um Pai que nos ensina esse caminho, porque nós nunca nos apartaremos dele. Se a graça de Deus realmente nos transformou, estamos transformados de um modo radical e permanente. A obra da regeneração não é uma obra temporária, mediante a qual o homem é reformado por algum tempo, mas é uma obra eterna pela qual o homem nasce para o céu, que começa em certa medida agora. No novo nascimento é implantada uma vida que não poderá morrer, porque é uma semente de vida que tem a ver com Cristo Jesus, e ela é incorruptível, é viva, e diz a palavra, permanece para sempre, e a graça continuará operando no homem até levá-lo para a glória. Queridos irmãos, já usei essa figura uma vez na igreja: não deixe de comprar uma passagem que vale até o ponto final. Muitas pessoas têm crido em Deus para salvá-las, mas só por algum tempo, enquanto são fiéis. Nós precisamos crer em Deus, na sua palavra e nas suas promessas, manter-nos fiéis diante dele na sua força, sinceros durante toda a nossa vida, comprando uma passagem que vai até o final. A aliança de Deus é única, é eterna, é imutável, e se cumpre em nós por fidelidade de Deus. Concluindo, irmãos, existem tantas coisas que Deus fez de bom na nossa vida, e nós nos lembramos eventualmente, e às vezes por não lembrarmos com constância, nós vivemos uma vida cristã preto e branco, sem alegria, sem adoração, sem fidelidade e sem perseverança, porque nos esquecemos do bem que nos foi feito. Mas não era assim que Deus planejou. Nesse texto há uma palavra de consolo àquele povo que esperava o juízo de Deus, e as palavras de Deus diz: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu vou dar para vocês um só coração, vou dar para vocês um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Eu faço uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem por vocês.
Eu vou colocar o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus diz: eu vou me alegrar por causa deles, e vou fazer o bem para eles. Vou plantá-los firmemente na terra, de todo o meu coração, e de toda a minha alma. Se essa aliança é eterna, como Deus disse, e é feita ao povo de Deus, irmãos, essa aliança é feita para nós. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a lembrar disso e a viver a nossa vida cristã por causa disso, em fidelidade a Ti, com alegria na Tua presença, com toda a motivação e na força do Senhor. Vamos orar.